pensei uma parte de uma música minha e a partir desse trecho, daquela harmonia, eu desenvolvi digamos que o que eu acho que que para mim é a linha de raciocínio quando eu começo a estudar uma música, uma progressão, né? Beleza? Eu vou compartilhar com vocês. Assim, tá escrito à mão, cara. Na época eu escrevi à mão e deixei guardado, só escaneei, né? Então, assim, mas eu vou falando, porque minha letra é bem esquisita, mas eu vou decodificando aqui pra vocês. Eu peguei um trecho de uma música minha que chama Satisfação, os primeiros 4 compassos só, que aí eu trabalhei em cima da harmonia Dó 6, né? O Dó com sétima maior, Dó 6, e Si bemol 13, que no caso é sétima menor, né? Essa sonoridade aqui, desses 2 acordes, né? Aqui eu não faço muito isso assim, mas é interessante. No caso, como eu ia fazer como uma aula, eu expliquei de onde, digamos que eu tirei a ideia dessa progressão, né? Bom, tem muitas músicas que tem essa progressão, mas no meu caso, quando eu fui fazer, foi uma questão mesmo de ouvir. Eu ouvi isso e só escrevi. A própria melodia também já dita muito o que vai acontecer harmonicamente, mas eu vejo esse Dó 6, Si bemol como se fosse preparação-resolução. Só que ele vem de um outro lugar que não o dominante, né? A viagem que eu fiz para explicar é a partir do conceito de cadência plagal, que é a resolução do 4º grau para o 1º grau. Ao invés de ser 5-1, como a maioria das coisas costuma... Como é a cadência perfeita, a cadência plagal ela vai do 4º grau para o 1º grau, certo? E dentro dessa cadência plagal tem a possibilidade do 4º grau menor, que é um empréstimo modal, um tipo de empréstimo modal. Então, aqui a gente está em Dó, em vez de ser Fá, depois Dó, você pensa Fá menor, você faz Fá menor e Dó, certo? E aí, depois dessa possibilidade, o acorde menor ele pode ser invertido por uma quarta justa, ou seja, Fá menor, você pega a quarta justa dele e usa, no caso aqui seria o Si bemol, e aí substitui o acorde. Então eu continuo tendo a mesma sensação da nota que esse Lá bemol descendo para o Sol, ó. Só que agora o caminho do baixo é diferente, né? Se eu fizesse Fá menor aqui em cima e o Si bemol aqui embaixo, ficaria... E aí você já está dentro da função aí de Si7, 13, Dó 6. Né? Incrementou aqui, eu coloquei a sétima maior. Então, assim, digamos que eu estou explicando a lógica, né? Mas, realmente, para mim, quando eu fui fazer, foi uma questão de sonoridade. Eu ouvi esses 2 acordes, né? Depois eu analiso. É o que a gente... na maioria dos casos, acontece. Você faz e depois analisa. Dentro dessa progressão, e aí já é um conceito de improvisação que eu gosto de usar muito, aqui eu vou falar de uma nota só. Mas eu gosto muito de padrões de notas que servem tanto para um acorde quanto para outro. E é meio que você tem um efeito de som aqui, você pega uma célula melódica de 3, 4 notas, está fazendo, e o acorde muda. Eu gosto muito desse tipo de efeito. Uso muito durante a minha improvisação. Aqui eu só avalio a questão de uma nota, que é o Sol. Eu coloco esse Sol como um preponderante da música. Certo? Sol. Uma coisa para improvisação que é interessante fazer, se você tiver um poder de análise melódico interessante e saber relacionar a escala-acorde, você pode pegar uma progressão e tentar descobrir quais notas dentro daquela progressão que vão se repetir. E aí você consegue esse efeito de
Você mantém o motivo, mantém as mesmas notas, mas o contexto harmônico muda e causa um efeito, certo? Porque às vezes a gente trabalha muito. Eu tenho dó, eu faço dó. Aí muda, eu vou muito para um outro. Para aquele acorde. Fica muito acorde por acorde. Mas existem essas nuances, eu acho, que podem ser usadas. Que é essa questão de você pegar uma nota, ou duas ou três notas. E é legal avaliar isso e fazer uma análise melódica para descobrir quais notas cabem num acorde e em outro. Por exemplo, nessa progressão aqui, Dó 6, 9, Si bemol 7. A gente tem o Sol, a gente tem o Ré, o Dó, que cabem sem forçar a tensão ainda no Si bemol, né? A gente não está forçando tensão nenhuma. Sol, Ré, Dó. Já caberia nos dois acordes, nos dois contextos harmônicos aí. Então já dá para criar esse efeito, que seria, você tem um som, o som do acorde aqui, certo? Então, três notas que cabem nos dois acordes, eu consigo. E quando você consegue, digamos que calma para pensar nisso durante o seu improviso, o que acontece é que você acaba trabalhando elementos mais musicais, digamos assim. Né? Você trabalha elementos como a rítmica, porque você está restringindo a quantidade de notas. E o que acontece muito é que, às vezes, no assunto improvisação, a gente é muito preocupado com qual nota vai tocar. Mas conseguindo ter esse olhar mais amplo da situação, às vezes a gente pode se preocupar com outras coisas, como que intensidade eu vou tocar essa nota, em que ritmo, eu tô ouvindo mesmo o ritmo, a levada da música. E aí, tendo menos material melódico com que lidar, a gente consegue trabalhar outros elementos, como esse, da rítmica, da dinâmica, da qualidade da nota, se você vai tocar ela mais acentuada. Se não vai ser tão acentuado, qual o ritmo, né? Então todas essas coisas a gente ganha tempo para pensar quando não tem que, sei lá, ter que lidar com 7 notas de uma vez. Esse é outro pensamento que às vezes nos ocupa muito. Escala, qual a escala? E aí você tenta colocar a escala dentro daquela de uma progressão assim que não dá tempo de colocar uma escala ali. E outra coisa que comigo acontece muito, quando eu consigo visualizar essas notas que se relacionam bem com um acorde e com o outro, eu consigo ganhar tempo para ir conseguir incrementar, como eu posso dizer, os acordes que podem ser incrementados, as possibilidades. Por exemplo, nesse Si bemol 7, eu pensaria aí, com certeza, eu já pegaria mais uma nota do Dó, que é o Si natural. Então eu teria Sol, Ré, Dó, Si, mesmo dentro do Si bemol 7, porque eu teria uma nona bemol. Esse som, né? Si bemol, nona bemol, 13ª. E eu poderia até fazer algo do tipo Sol, Ré, Dó, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Dó, Sol, Ré, Dó, Si, Ré, Sol, Si, Dó, Si, Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Dó, Si, Sol, Ré, Ré, Sol, Si, Dó, Ré, Si, Sol, Ré, Sol. Bom, mas obviamente para isso você conseguir trabalhar esse tipo de questão, é mais fácil, eu acho mais fácil, mas demanda que você tenha duas coisas. Uma é a concepção e a percepção clara da sonoridade desses acordes, do Dó, do Si bemol ou de qualquer acorde que você esteja trabalhando. E
o tipo de abordagem possível para aqueles acordes. Eu posso tensionar mais esse acorde? Eu posso não tensionar? Que tipo de nota eu posso usar? Eu posso usar um intervalo de nona menor? Eu posso usar um intervalo de 11ª aumentada? Eu posso usar quarta aumentada ou quinta aumentada, etc. Essa consciência, se claro, se tiver vindo com esse olhar mais micro, você tem muito a enriquecer sua forma de improvisar. Se você não tem isso, então, obviamente, você descobre o que tem que estudar, né? Então, o estudo tem que ser ainda voltado para uma questão de aplicação, que seja começar lá de intervalos, graus, entender quais são os tipos de notas que cabem em determinadas estruturas de sétima maior, que tipo de tensão ela suporta e quais modos representam esse tipo de tensão que ela suporta. Então tudo isso estando dominado, aí você vai ter uma clareza perceptiva maior e também consegue se valer dessas células melódicas aí. Aqui eu proponho a análise melódica de cada uma e principalmente a questão do reconhecimento do som dessa nota dentro do contexto harmônico que ela tiver. Então, um sol sendo o quinto grau, ele tem um som. Esse som aqui. Vou fazer só a tríade. Certo? Quinto grau. O sol, a mesma nota, num outro contexto harmônico, ele já tem outra sonoridade, digamos que ele cria outro clima. O sol, como 13ª, já tem esse som aqui, ó. Mais instável, né? Aqui ele é bem estável no dó. Ele faz parte da tétrade, por exemplo. Aqui ele já é uma nota de tensão. Então, ter claramente isso resolvido, na sua percepção, é essencial para você conseguir ter um discurso mais fluido, né? Então, aqui a análise que eu proponho é tanto de entender, teoricamente, qual é a função, qual é o grau dessa nota dentro do acorde, mas principalmente voltado para a percepção, de ouvir, né? Porque saber que o sol é uma quinta de dó é importantíssimo, mas saber qual é o som de uma quinta num acorde maior com sétima, é extremamente importante, né? É onde entra a questão do reflexo, a gente começa a improvisar mais pelo reflexo. Bom, aqui entra aquele início de qualquer estudo de improvisação que se vá fazer, né? Que é a relação escala-acorde. Aqui, nesse caso, nesses dois acordes, eu usei as escalas básicas, né? Que foi no Dó 6, a escala jônica, ou jônio, escala de Dó jônio, e no si bemol mixolídio, certo? Então, a proposta de estudo aqui é você pegar, obviamente não vai ser essa progressão, pode ser uma outra progressão mais fácil até, e aí o que você faz? Você pega essas escalas e tenta botar o som desse acorde, primeiro ouvir, né? A sonoridade de cada acorde, depois vir tocando nota por nota desse acorde, buscando assimilar a sonoridade de cada nota. A tônica, qual que é o som da tônica nesse acorde? Certo? A nona do dó. A nona do si bemol. Certo? Vai fazendo de uma por uma, fazendo as que derem nos dois, você pode já fazer aquele teste, pô, o dó dentro do dó tem uma sonoridade, o dó dentro do si bemol já tem outra. E aí com o tempo ir assimilando melhor as estruturas aí, né? No caso aqui, nesse caso, uma estrutura maior, com sétima maior ou sexta aí, e uma estrutura dominante com 13ª. Aí depois que você já está sentindo mais os sons de cada nota, subindo essas escalas e tal, a ideia é que você comece a estudar as escalas, né? Essas escalas dentro desses acordes e dentro desse tempo também dessa levada harmônica. Por exemplo, se você escolhe essa progressão aí e o tempo é esse, 1, 2, 1, 2, 3, foi 1, 2, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, certo? Fazer caber cada escala dentro desse tempo. Uma das coisas mais complexas é isso. Então aqui eu até sugiro as escalas em semicolcheias. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si. No caso aqui vai ficar mais rápido ainda, porque tá dobrado, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, mi, ré. Mas aí você vai fazer lento, obviamente. Si bemol, depois essa escala, a escala mixolídia, no dó, o jônico, né? Depois que você tiver com o domínio da escala aí é legal você começar a fazer exercícios que façam com que você tenha que pensar mais rápido. Então, em vez de começar sempre da tônica, você escolhe uma outra nota da escala que cabe dentro daquele acorde e começa por ela. Aqui eu dei o exemplo da nota sol. Então, eu subi da nota sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, repeti o sol e já desci dentro do si bemol. Lembrando que a levada harmônica está rolando, né? Cada compasso muda. E aí, dentro da sua progressão que você estiver estudando, você vai aplicar isso dentro disso. Então, ao invés de eu fazer a escala eu vou escolher uma nota, aqui o sol. E você pode até continuar, eu não sei porque eu não pensei isso, mas você pode continuar. Terminei o dó aqui, ó. Pego a próxima nota do próximo acorde, que é o lá bemol, e desço. Então você vai criando uma fluidez entre as escalas. Se fosse, vamos pegar aqui da nota ré. Então, subi uma. Mudou de acorde. E continua rolando essa progressão, né? E aí você vai ganhando fluidez entre a escala. Isso é muito interessante de fazer em todas as progressões de músicas que você for tocar, porque é o tipo de estudo com restrição, né? É um estudo que limita e exige que você tenha que ter um raciocínio aí mais rápido, certo? Aproveitando que tá a galera aí, que se tiver a galera da flauta aí, flautista mesmo, eu tô com uma ideia de montar um grupo de estudo, fazer aula em grupo, né? E eu queria fazer voltado para, não para, né, mas com flautistas, de preferência. Obviamente, se tiver outros instrumentistas ou outros músicos que toquem outros instrumentos que tiverem a fim de participar, a minha ideia é fazer essas aulas, um encontro por semana, onde a gente ia falar sobre improvisação, como eu falei, como vai ter flautista aplicado numa linguagem de flauta, né, digamos assim, mas é improvisação. E quem tiver interesse pode me procurar aí no direct, me manda uma mensagem, caso alguém tenha interesse. E caso saiba também de alguém que vá ter interesse, avisa, fala para entrar em contato sobre aulas em grupo de improvisação. Vai fazer, sei lá, ir com profundidade em temas como esse aqui de hoje. Também análise, né, de solo, tanto de outros músicos quanto da galera que estiver participando também, que quiser tocar e ser analisado. E assuntos como linguagem, principalmente para flauta, a questão da linguagem, de articulação, harmonia, né? A gente falar sobre harmonia, que é importante para quem quer improvisar. Vou continuar aqui pra gente fechar o nosso ciclo. Bom, você tá lá fazendo suas escalas, saindo de uma nota que dificulte. Aí eu também proponho aqui agora a fazer isso em intervalos. Eu até fiz aqui no final, mas a mesma progressão, fazendo as escalas em intervalos, ao invés de segundas, né? Você fazer em outros intervalos, terça, quarta, etc. Aqui, o tempo é esse: dó, si bemol.
vai pegar a progressão que você estiver estudando, os acordes que você estiver estudando, e fazer as escalas só que em intervalos. E aí também, aquele negócio, em vez de sempre voltar na tônica, você começou de uma nota, mudou de acorde, você vai para a nota mais próxima ou a continuação daquela que você vinha ali. Então, por exemplo, aqui eu fiz Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá. Aqui, tanto eu poderia ir para o Lá bemol, do Si bemol, mas eu desci para o Sol e continuei. Sol, Si bemol, Lá bemol, Dó, Si bemol, Ré, Dó, Mi bemol. Usando lá a escala ainda, né? Aí eu coloquei aqui embaixo também uma possibilidade, aliás, um exemplo em quartas. 1, 2, 3. Né? Você pode fazer na extensão do instrumento todo e tal. Obviamente eu estou fazendo aqui corrido, cara. Eu indico estudar isso mais lento, né? Certo? Mas já cria uma sonoridade. Já, na hora que você for tocar, se você tiver esse material, digamos que dominado, já é um material melódico interessante e você está se valendo ainda da escala natural daquele acorde, digamos assim, se podemos dizer isso, né? Bom, o que eu fiz, o que eu proponho depois? A substituição de modo aqui, que é modo sobre modo, ou seja, um acorde maior com sétima, ele pode ser encontrado numa escala de modo jônio e também pode ser encontrado numa escala de modo lídio, entende? Essa estrutura você encontra nessas duas escalas. Então, é possível a troca entre elas, né, digamos assim. E no caso da escala jônica, aplicada num contexto tonal como esse aqui, ela tem a questão da nota evitada, que é o quarto grau, né? Nota evitada é assim, né? É uma nota que não soa tão bem com o acorde. Não necessariamente você tenha que evitá-la, mas você tem que fazer o uso dela em momentos de pouca força melódica, digamos assim. É uma questão... Eu acho que é uma parada de percepção. Você tem que ir se experimentando e sacando, porque possível você pode passar por ela. Você pega vários temas de jazz, de música brasileira, que eles usam a escala jônica, e tem o quarto grau lá. Exatamente por isso é jônico, né? Porque tem o quarto grau justo. Mas também tem a possibilidade de você sobrepor esse modo ao modo... sobrepor o modo lídio a esse mesmo modo. Então, em vez de você usar a escala jônica, você usa a escala lídia. No Si bemol, eu também propus, porque o que acontece? Em todo acorde maior, seja ele com sétima maior ou sétima menor, o quarto grau justo vai ter uma sonoridade complexa, vamos chamar assim, mais difícil de você abordar ou parar nela, né, digamos assim. E a solução pode ser levantar essa quarta meio tom. Então, no Si bemol 7, você pode também levantar esse quarto grau meio tom. Então, em vez de Mi bemol, você faz Mi natural. Aí o modo disso, ou de onde essa escala vem, é do quarto grau da menor melódica, que é o modo lídio bemol 7. Lídio bemol 7 eu poderia ser, sei lá, mixolídio com quarta aumentada. Não sei, mas digamos, vamos chamar de lídio bemol 7 mesmo, é a nomenclatura mais utilizada. E aí tudo que você fez usando as escalas naturais, digamos assim, os modos naturais dessas estruturas harmônicas aí, você faz agora se valendo dessas novas escalas. E você pode vir a descobrir outras escalas para esses mesmos acordes. Dependendo da abordagem que você for dar para o seu improviso, existem outras escalas que podem ser sobrepostas aqui. E aí você também tem que estudar isso. Tem não, né? É uma proposta de você estudar dessa mesma forma. Ouvindo nota por nota, dentro do contexto harmônico, para sacar a sonoridade que cria, se for uma nota de tensão. Por exemplo, esse Fá sustenido dentro do Dó com sétima maior. Ele vai criar esse som aqui. Fá sustenido. O Mi dentro do Si bemol 7. Então, assim, todo o processo, depois subir e descer a escala, depois fazer essa escala de modo mais fluida, né?
E aí você tem essas duas notas agora para gerenciar essa mudança. Aqui no final eu coloquei algumas sugestões na forma de estudo, que é você sempre estudar lento, procurando assimilar a sonoridade. Porque às vezes a gente tem uma questão, por exemplo, o flautista ele tem uma parada com a técnica, né, cara? Estuda rápido e etc. Mas às vezes a gente perde muito fazendo isso, porque a gente estudar rápido ou tocar algo rápido, você pode ter certeza que se você não tiver assimilado a sonoridade para criar reflexo com aquilo, não é tocando rápido que vai aparecer. Assim, assimilar a sonoridade é um processo que você tem que ensinar seu cérebro a ouvir aquilo de forma lenta. E com o tempo você consegue também acelerar digamos que, essa resposta. Você ouvir um acorde, você consegue reconhecer e ouvir também o tipo de escala e as possibilidades para aquilo. E onde entra aquela questão de se eu vou ter uma abordagem mais in ou uma abordagem mais out, né? Ou vou tocar de forma mais densa, etc. Aí o ponto 2 é metrônomo, uma coisa que eu acho essencial, é estudar sempre com metrônomo, não é de vez em quando não, assim, lembrei do metrônomo, não. Fazer disso uma prática rigorosa, digamos, ritualístico mesmo, assim, faz parte do ritual de estudar, ligar o metrônomo, né, e lento. Terceiro ponto, aliás, dentro desse ponto do metrônomo, buscar aplicar divisões variadas, ou seja, nessas escalas, ao invés de a gente só estudar colcheia ou semicolcheia, tenta também estudar em colcheia, tercina, semicolcheia, sextinas, esse tipo de coisa, né. E aquele negócio, vai fazer uma sextina, não tá tão claro, diminui o andamento do metrônomo, ou desdobra, e tenta sentir também. A gente, não só o improvisador, eu ia falar uma bobeira aqui, não só o improvisador, mas o músico em si, eu acho que ele é muito... A gente tem que aprender esses elementos num nível que a gente só sente e executa, né? Não tem que ter muito processo de ficar pensando. Não me entendam para que eu esteja dizendo que pensar não é o caso aqui, mas é totalmente. Só que é um pensamento num nível mais aprofundado. Não é aquele que você tem que parar e, sei lá, a gente tem que chegar a esse tipo de coisa no nível de 2 vezes 2, né? Você sabe o que é. Dentro dessas divisões, aplique articulações variadas. Isso aqui é importantíssimo. Fazer tudo ligado, depois tudo estacato, depois liga uma, bate duas, liga duas, bate uma, etc. Vai criando o seu próprio exercício dentro daquelas escalas, dentro desse conceito aí. Você pode ir criando as suas aplicações aí de articulação. Ainda dentro do metrônomo, inverta o metrônomo, ao invés de marcar o tempo forte, coloque para marcar o tempo fraco. Bom, é isso aí. O que eu quis dizer é isso aí, né? Inverter o metrônomo, em vez de marcar o 1 e o 3, ou 1, 2, sei lá, você tá. Igual essa música é a 2, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você pode tentar também estudar essas escalas. Em vez de aqui tá marcando 1, tá marcando 2. É 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ponto 3, cante os exercícios. Eu acho isso aqui extremamente importante. Assim, você não precisa cantar bem, né? Não precisa ser um puta cantor. Mas é importante para você ter a sensação corporal mesmo das harmonias, das notas dentro daqueles contextos. Então, cantar os exercícios é importante. O quarto ponto, toque os exercícios sem ler. Essa é outra questão. Às vezes a gente escreve e lê. Se o seu processo estiver no início e você precisar de um estímulo visual, de ler, de saber onde está o compasso, eu acho isso muito bom para a gente ganhar consciência. Mas depois a gente tem que ir largando, né, tirando a mão do corrimão e descer o negócio como é mesmo. E deixar que os nossos ouvidos vão gerenciando. Porque é bem difícil, assim, cara, você tem que pensar em que nota, que escala, qual andamento, qual a divisão. Tem digamos assim, um cercadinho ali que é o compasso, né? A levada harmônica, mudou. Depois de 4 tempos muda de acorde. Então a gente tem que conseguir fazer isso de forma sem precisar ler. Isso é uma coisa muito importante. Quinto ponto, depois de tocar, no momento de pausa, digo assim, você parou de estudar ou vai fazer outra coisa. Quando você estiver fresco ali do estudo, cara, senta e escreve o que você tocou. Vejam aí que se inverteu o processo. Ao invés de eu escrever e ler, eu toco, tenho que pensar, tenho que imaginar, mentalizar. Isso é muito importante, mentalizar
sua partitura ali virtual. Depois disso, depois que você tiver tocado, aí você vai fazer outra coisa, vai parar de estudar já, você senta e escreve o que você estudou. Com o tempo, para mim, melhorou muito a minha visualização, porque era como se na hora que eu estivesse tocando, daqui a um tempo eu toco, depois escrevo, toco, depois escrevo. E claro, no ato de escrever, eu tô pensando, eu tô tentando ouvir o que eu estava fazendo alguns minutos antes, né? Isso melhorou muito a minha visualização dessa partitura virtual. As notas que eu posso usar ali, tudo vai se encaixando, né, mentalmente. Esse estímulo visual depois de tocar, pelo menos pessoalmente me ajudou. Pode ser que ajude mais alguém, né? O ponto 6, tenha sempre em mente que o estudo precisa ser em função da percepção e da musicalidade. Quando a gente leva em consideração isso, que nosso estudo tem que ser para percepção, para a gente perceber, para a gente se perceber como é que eu me sinto com relação a essa harmonia, com relação a esse tipo de nota dentro dessa harmonia, você vai se percebendo, isso nos obriga a estudar lento. E já quebra toda uma questão, porque se você estiver tocando rápido, cara, você não vai assimilar, a não ser que você já tenha assimilado. E aí a questão, depois quando você assimilou a sonoridade daqueles acordes, das escalas, tocar rápido ganha outro patamar. Realmente você consegue ter clareza, as pessoas que estão te escutando conseguem identificar o que você está tocando, mesmo você tocando muita nota, tocando rápido. Então tudo vai depender muito do nível de clareza que você tem, né? Porque digamos que como é que eu sou o porta-voz ali? E eu não tenho clareza no que eu estou dizendo, eu não sei o que eu estou falando. Então, obviamente, quem está me ouvindo também não vai perceber clareza nenhuma, né? Isso é uma equação simples. Ponto 7. Busque sempre se superar, principalmente em relação à precisão métrica e na afinação. Isso aqui é uma chicotada para todo músico, né? Eu leio isso trazendo para mim, me lembrando mais uma vez. Essa superação é pessoal e nesses pontos eu acho extremamente importante essa precisão métrica, tocar em cima, ou se não for para tocar em cima, não tocar em cima com precisão também, ficar um pouco atrás ou um pouco à frente, ter essas sensações do tempo, né? E afinado. Eu acho isso importante para o nosso instrumento, que é flauta. Creio eu que estou falando para alguns flautistas aqui. A afinação do nosso instrumento, especialmente nas regiões mais agudas, é uma questão muito difícil. A gente está sempre tendo que ver, está sempre tendo que prestar atenção. Como a gente atua numa região muito aguda, até para nossa voz mental, digamos assim, é fácil ficar turvo, aquela parte de cima ali da terceira região ali, e o som só sair, a gente não está ligado. Então, esse ponto 6 de estar sempre percebendo, também vale para uma questão mais específica do instrumento, né? Trabalhar essa região aguda com um pouco mais de leveza na hora de tocar, no acento, na força que você impõe para empurrar o ar, no tamanho do orifício que a boca vai deixar para sair esse ar, na temperatura desse ar. Tem que pensar nisso. Claro que é um negócio muito difícil, sei lá, o calcanhar de Aquiles da flauta é essa região. Tocar isso afinado. Mas se a gente conseguir sempre estar pensando nisso, provavelmente a gente melhore. Porque o que a gente presta atenção, a gente melhora.